vão perder uma parte do nosso bate-papo aqui. Então, dando início, tá, eu gostaria de dar a boa-vinda aos presentes. Estou vendo muitos rostos conhecidos lá da Sociedade de Engenharia, outros não conhecidos, aos quais eu convido para ingressarem na nossa Sociedade de Engenharia, que sempre temos atividades técnicas desse gênero que nós estamos tendo hoje aqui, e atividades sociais também lá no nosso acampamento da Pedra Redonda, que agora em janeiro estará abrindo as suas piscinas, suas portas, dentro dos limites da pandemia. Bom, essa já é a terceira ou quarta live que a Comissão de Transportes faz, sempre aí discutindo problemas de mobilidade, basicamente de mobilidade, e essa é mais uma programação que nós estamos fazendo, apesar de estarmos muito prejudicados de um encontro presencial, né? Mas estamos encarando aí essa ferramenta da live, né, que vem aí atender, de certa forma, os nossos interesses. Eu, então, queria apresentar a engenheira Alessandra Andrea Bott, da EPTC, nossa querida amiga, ex-aluna, né, e competente membro da nossa empresa de transporte e circulação. E quero agradecer também, antes de iniciar, as tratativas feitas pelo João Otávio Marques Neto, nosso colega lá da Comissão de Transportes, que fez todos os contatos, todas as tratativas para termos aqui, né, essa participação da Alessandra. Quero agradecer também ao Leandro, o nosso técnico em informática da Sociedade de Engenharia, que nos viabilizou aí a organização dessa live com todas as facilidades. Solicito aos presentes que desliguem os seus microfones, só a Alessandra fica com o microfone ligado, e vamos combinar assim, tá? Vamos deixar as perguntas para o final, não é? Mas se houver alguma pergunta, assim, de vida ou morte, né, não vamos também fechar as portas aqui. Se houver uma pergunta, assim, de aproveitar a oportunidade, que lá para o fim seria muito prejudicada, vamos deixar essa abertura aí para alguém, então, fazer a sua interferência e fazer a pergunta pertinente ao assunto que está sendo conversado. Então, Alessandra, pode inserir a tua apresentação e começar o tal urbanismo tático e a mobilidade sustentável. Certo. Já está aparecendo para vocês? Ainda não. Ainda não. Já permitistes o compartilhamento? Deixa eu ver aqui. O Leandro, ela tem que fazer alguma coisa, Leandro? Sim. Certo? Uhum. Sim. Compartilhando. Já está aparecendo para vocês? Não? Já está. Já está aparecendo. Certo. Só abrir. Sim. Aquilo que eu falei há pouco, antes de iniciar a apresentação, essa apresentação ela tem no final a parte de faixas exclusivas, que é o nosso produto
de maior resultado. Então, aqui ele não gerou a imagem, vamos deixar para lá, então. Que é uma parte interessante, quem sabe a gente faz um dia uma outra pauta, porque dificilmente a gente vai poder entrar em detalhe nesta pauta, então. Bom, meu nome é Alessandra Botti, sou engenheira civil, colega de muitos que estão nos assistindo hoje, então. Está em tela cheia para vocês? Ok? Tudo ok, Alessandra. Está em tela cheia? Tá. Então, já sou engenheira civil há mais de 25 anos, já trabalhei na área de estruturas, fiz mestrado nessa área de estruturas, entrei na mobilidade no ano de 2000, no concurso da EPTC, então já faz mais de 20 anos que eu coordeno projetos na EPTC, projetos dos mais variados, desde planejamento de trânsito, segurança viária, mobilidade de pedestres, programas de redução de atropelamentos, redução de óbitos no trânsito, gerenciei já a área do cicloviário, implantação do plano integrado cicloviário, já coordenei o setor de inovação, onde realizei o programa de priorização do transporte coletivo, e depois retornei novamente à coordenação de projetos, no caso, então, unindo todo esse conhecimento de 20 anos de EPTC num setor que foca a mobilidade sustentável. Então, a mobilidade sustentável é a que trabalha na priorização do transporte coletivo, transporte ativo, ciclistas, pedestres, programas especiais relacionados a estes modais, conforme, né, determina nossa lei nacional, nossa legislação nacional de priorização da mobilidade, então, sustentável nas cidades brasileiras. Agradeço muito, então, à Sociedade de Engenharia, ao Otávio, colega nosso, inclusive já foi colega na EPTC, né, e ao professor Albano, que também contribuiu para que hoje este encontro fosse possível, né, o engenheiro Botti, não sei se é assim que a gente quer o sobrenome, né, que provocou isso no grupo da Sociedade de Engenharia, provocou essa palestra de hoje, que culminou nesse encontro. Os integrantes da Sociedade de Engenharia que estão nos assistindo, o pessoal de Santa Maria, que também está assistindo, da Universidade Federal, todos os colegas de engenharia, ou de arquitetura, ou de geografia, que nós temos uma gama de profissionais, né, que trabalham nesta área, e aos integrantes da minha equipe, aos quais sou muito grata, né, pelo engajamento, pelo muito que a gente tem conseguido fazer juntos. Então, realmente a nossa área é de bastante implantações e projetos, e que não seria possível sem esse engajamento todo das nossas equipes. Tanto as equipes na EPTC também, não posso esquecer que a área de engenharia, ela não trabalha sozinha, né? Nós trabalhamos junto com o pessoal da operação de transporte, operação de trânsito, fiscalização, né, que acompanha nossos projetos, e a coordenação de educação pela mobilidade, que também trabalha com os usuários. Então, todas essas áreas juntas é que conseguem o resultado, né, que a gente pretende num determinado projeto ou ação. Então, mobilidade urbana, nós temos um conceito, né, que eu logo vou apresentar, mas hoje foi solicitado, então, dentro dessa questão da mobilidade sustentável,
o foco no urbanismo tático, que é o que a gente tem, é uma ferramenta que a gente tem usado muito nos nossos projetos, em praticamente todos os projetos do nosso núcleo de mobilidade sustentável. Então, essa apresentação, ela até se divide em ruas completas, micromobilidade, né, pedestres, ciclistas e faixas exclusivas. Hoje o nosso foco vai ficar mais nessa questão de ruas completas e micromobilidade, onde o urbanismo tático é diretamente aplicado, mas também as faixas, nos projetos de faixas exclusivas, estes conceitos foram aplicados, tornando, então, o projeto mais completo. Na mobilidade urbana, então, nós temos diversos conceitos, né, de mobilidade, do que é a mobilidade, né, urbana, e um dos conceitos, assim, bastante interessantes, que é o que a gente mais tem trabalhado, é o conceito de que não apenas a mobilidade urbana trata do deslocamento de pessoas e cargas, mas o conceito de que todas as nossas ações e projetos, eles são causa e também consequência de uma série de fatores. Então, a mobilidade não é apenas consequência do que está acontecendo, e ela é também causa do que acontece no espaço urbano. Então, tanto na parte de desenvolvimento econômico, como na expansão urbana e distribuição espacial das atividades. Então, a mobilidade urbana, ela tem uma interferência direta nessas questões sociais, econômicas e de ocupação do espaço. Está aparecendo para vocês essa barrinha aqui, tá, tirei. Bom, na cidade de Porto Alegre, a gente trata não só dos habitantes, né, da população de Porto Alegre, mas também é uma cidade que pertence a toda uma região metropolitana, né, de 4 milhões de habitantes. Estamos inseridos nessa região metropolitana, e sendo que qualquer usuário que faz uso da nossa cidade, que se locomove por ela, seja ele habitante da nossa cidade, ou dessa região metropolitana, ou então das cidades vizinhas, ou de outros estados, etc., eles, quando se locomovem, eles usam os serviços que a EPTC presta. São nossos clientes, então. Aqui temos alguns números destacados com os quais a gente trabalha diariamente, né? A cidade de Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, no entanto, muitas outras pessoas circulam também na cidade, né? Como eu acabei de destacar. 846 mil veículos emplacados, pouco mais de 1,7 habitantes por veículo, 3.700 prefixos de táxis registrados, praticamente 1.600 ônibus, né? Já tivemos uma frota de 1.700, hoje estamos com 1.558, 339 prefixos de lotação e 20 mil motoristas de aplicativos. São números que envolvem a nossa mobilidade. Sempre eu gosto muito de fazer essa contextualização no início de qualquer apresentação, de qualquer projeto que a gente desenvolve, essa contextualização de como são feitos os projetos, a partir de que ferramentas e dados. Muito importante a questão de dados, né, que eu citei já a participação da educação e da operação e da orientação desses setores, né, a importância desses setores no resultado dos nossos projetos, mas os projetos, eles contam inicialmente muito com essa base de dados que a EPTC tem muito completa, desde o meu sempre na EPTC. O meu sempre começou em 2000, quando ingressei na EPTC, né, mais de 20 anos, então já tinha uma base muito completa de dados que a gente
sempre trabalhou os dados em mapeamentos e estatísticas para conseguir usar isso no desenvolvimento dos projetos, e hoje estão muito bem organizados, né, na gestão atual desses dados. Temos muitos trabalhos prontos, né, para serem consultados, mapas e estatísticas que facilitam, né, o nosso trabalho, não só na engenharia, como na fiscalização e educação. Aqui tem um resumo de acidentalidade, né, que envolve nossos usuários, que na mobilidade sustentável não tem como deixar de destacar, né, historicamente, né, em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, como a nível de Brasil e mundo, tem uma categoria aí que envolve pedestres e ciclistas e motociclistas, que são os mais vulneráveis na mobilidade, são os que mais sofrem fatalidades nos acidentes. Em Porto Alegre, eles participam de 85% das fatalidades, então, infelizmente, sofrem muitas... não são os que mais sofrem acidentes, por exemplo, não temos um índice tão alto de atropelamentos, mas em termos de fatalidades, a participação é muito alta. Quando eu entrei na IPTC, esses números de fatais eram triplo. Então, hoje, aqui eu trouxe um número para vocês de 2018, onde 60 fatais envolveram pedestres, ciclistas ou motociclistas. E em 2019, das 75 pessoas que vieram a óbito, 64 foram pedestres, ciclistas e motociclistas. Então, mantendo esse qual, embora esses números tenham baixado muito, né, nenhuma fatalidade que ocorre devido à necessidade de deslocamento das pessoas é admissível. São números que ainda temos que reduzir muito, né? Já foram, como falei, o triplo, mas mesmo assim ainda temos, em 5 anos, tivemos 432 óbitos, 334 só desse grupo, e um número elevadíssimo de feridos. Isso repercute bastante, né, na vida das pessoas, na vida familiar, na vida social, no trabalho, na questão dos atendimentos a esses acidentados e também no custo, né, da saúde pública, onde estes acidentados são atendidos, e muitos vêm a óbito. Em termos de micromobilidade, pedestres, que vai culminar no urbanismo tático, que é a nossa pauta, não podemos deixar de mensurar a nível de engenharia a utilização dos mapeamentos. Aqui é apenas um deles, que é o de atropelamentos. Também temos mapas de pontos críticos. É importantíssimo, né, conhecer o que acontece e analisar esses dados para saber como agir. Este mapa já é um mapa de pontos críticos e acidentes envolvendo ciclistas, também muito importante para agir de forma a ter resultados mais rápidos e imediatos, a otimizar nossas ações, né? Tendo esses mapeamentos, otimizamos ações, recursos e resultados. Este mapa é um acompanhamento, né, que nós temos da nossa redução na acidentalidade. Porto Alegre faz parte, né, dessa meta de redução de acidentes, a década de redução de óbitos e acidentes no trânsito. Então, essa linha preta seria a nossa meta de redução, e estamos muito abaixo dessa
dessa meta. A nossa redução foi superior, já atingimos a meta há algum tempo, mas mesmo assim temos muito ainda a reduzir, como eu mencionei, né, temos muitas pessoas ainda que sofrem fatalidades ou mesmo acidentes. Porto Alegre tem um índice de acidentalidade muito baixo, com 5 óbitos por índice de fatalidades no trânsito, com 5 óbitos por 100 mil habitantes. Essa taxa é uma taxa europeia, né, mais próxima às taxas europeias, porque no Brasil nós estamos ali no entorno de 25 óbitos por 100 mil habitantes, 25 a 30, então realmente Porto Alegre se destaca com essa taxa de óbitos baixa. Aqui somente para destacar também o nosso acompanhamento durante a pandemia, né, dos números relacionados à circulação de veículos, ônibus, pedestres, ciclistas, de qual foi o impacto, né, ao longo do tempo, em 2020 até o momento, né, continua, né, esse acompanhamento, qual foi o impacto. Então, por exemplo, aqui na questão dos passageiros de ônibus, nós tivemos a utilização normal diária de 830 mil passageiros, né, circulação de passageiros diária em Porto Alegre, e nós chegamos a ter o índice mais baixo, dia de menor utilização, 41 mil. Este número atual não é o atual, porque ele é de 30/10, atualmente ele está em torno da metade deste valor, 50%, só apenas para exemplificar. Então, com relação à mobilidade urbana, seguindo as necessidades que todas as legislações têm contemplado, né, nos últimos anos, a necessidade de priorizar, voltar às cidades mais à mobilidade ativa e coletiva, com o uso mais eficiente do espaço coletivo, do espaço urbano de forma coletiva e de forma ativa. A mobilidade sustentável vem, então, com esse foco, né, bastante forte de fazer essa transformação nas nossas cidades. Cidades que, historicamente, têm sido trabalhadas e construídas com foco no uso do veículo particular, no uso do automóvel, que requer bastante espaço de circulação e de estacionamento, porque ele tem uma capacidade muito baixa, né, e acaba ocorrendo toda essa ocupação urbana, poluição urbana, etc., né. Então, a questão que estamos trabalhando hoje é, aos poucos, mudar este enfoque. Outra coisa, assim, como mobilidade sustentável, ela trabalha também diretamente os ciclistas, com os ciclistas, né, é um trabalho pela participação modal maior do cicloviário, né, nosso principal foco é ter mais ciclistas nas cidades, é ter uma participação modal maior, além de ter mais segurança para os ciclistas que já fazem o uso, né, deste modal. E uma coisa importante a destacar é isso que está escrito nessa imagem, que ter mais ciclistas aumenta a segurança das cidades, torna as cidades mais seguras. Então, quanto mais ciclistas nós temos circulando nas cidades, mais seguras elas se tornam. Existem vários estudos, né, que mostram isso, desde estudos da Comissão Europeia, Nova Zelândia, Estados Unidos, Nova York tem também esse estudo. Os mapas, os gráficos característicos de acidentalidade comprovam isso. Porto Alegre também tem esse mapa característico que comprova que, ao longo dos anos, com mais ciclistas e mais ciclovias e mais
quanto mais se trata essa questão, essa pauta da mobilidade cicloviária, a cidade vai se tornando mais segura, não só devido à infraestrutura, mas também devido a estar em pauta esse assunto e também a estar evoluindo a nossa cultura como cidadãos da cidade. Bom, isso aqui eu já falei há pouco, né, que os espaços foram muito trabalhados com o foco do veículo, e o resultado, então, foram vias largas, mais inseguras, espaços cada vez mais inseguros para pedestres e ciclistas, ou seja, as vias foram se tornando barreiras para as pessoas. E quanto mais larga a via, quanto mais faixas de fluxo e quanto mais velocidade, maior é a barreira que nós temos no meio das nossas cidades. Então, a mobilidade sustentável vem resgatar um pouco isso, resgatar este maior conforto, né? Resgatar o espaço para as pessoas. Então, mobilidade sustentável, ela busca uma maior eficiência, busca uma cidade mais saudável nos deslocamentos. A eficiência é por conta do uso do espaço, né, que a mobilidade sustentável, através do uso, através da mobilidade ativa e do transporte coletivo, é mais eficiente, de circulação destes modais é maior, pelo mesmo espaço, né, disponível. Busca, então, também mais confortável, seguro e equitativo. Buscamos uma maior equitatividade no uso desse espaço. Depois eu vou mostrar nas imagens de que forma a gente trabalha isso. A aplicação do conceito de ruas mais completas, nós usamos este conceito em todos os nossos projetos de mobilidade sustentável, todos os projetos de priorização de pedestres, ciclistas e de faixas exclusivas, priorização dos ônibus, usamos este conceito de ruas mais completas. Usamos o conceito da escala humana nos projetos, com foco no nosso principal usuário, que é o pedestre. E também trabalhamos na mobilidade sustentável de distanciamento social, principalmente usando essa ferramenta do urbanismo prático, que é uma forte aliada. Também nos propicia, então, projetos que tenham este foco também no maior distanciamento, né, implantando projetos para ciclistas e para pedestres também, tornando possível essa apropriação do espaço. Bom, a mobilidade sustentável trabalha, então, fortemente para atingirmos as metas desta pirâmide, né, de mobilidade, onde o pedestre é o foco principal, depois o ciclista, transporte coletivo, cargas, e o transporte de uma forma individual seria o foco, teria o menor dos investimentos, né, que não é o que tem acontecido, né, historicamente nas cidades brasileiras. Então, a Política Nacional de 2012, ela já vem fortemente trabalhando essa inversão dessa pirâmide, para que ela realmente ocorra desta forma, de forma que, com a priorização, né, da mobilidade ativa e coletiva, nós tenhamos um menor impacto, né, nas cidades, sendo que os investimentos para a circulação cada vez maior de automóveis pelo transporte individual causa maior impacto nas nossas cidades. Então, como as cidades brasileiras, não só Porto Alegre, sempre foi a maior preocupação, os maiores investimentos sempre foram em ampliar espaços para automóveis, né, para manter aquele nível de serviço que se pretendia manter por muitos anos, né, de fluidez, de capacidade viária,
e, ao mesmo tempo, tendo um ritmo de incremento acelerado, né, na frota veicular, e as nossas cidades não dando conta, as nossas ruas não dando conta de ampliar para atender no mesmo nível de serviço a uma frota tão elevada. Só entre 2005 e 2015 nós tivemos um incremento de 50% na frota de Porto Alegre. Isso significa que teríamos que ter tido uma ampliação de 50% na largura das vias, no número de faixas da nossa malha viária para manter aquele nível de serviço. Isso é impossível, né? Se tentou por algum tempo fazer alargamentos, muitas vezes se diminui, inclusive, as calçadas, né, que é algo que a gente trabalha atualmente, pelo contrário, né, ampliar as calçadas para as pessoas fazerem maior uso da cidade, caminhar mais nas cidades, terem mais ter este convite, né, para ser forma resgatando a escala humana nas cidades, usando este conceito de escala humana nos projetos. Aqui é uma imagem da nossa Goethe como estradeiro, resgatando a equidade, né, do uso do espaço, a eficiência dos espaços e a segurança, né, nos espaços urbanos, viários. Essa imagem, então, é da Mauá, onde a gente fez esta redistribuição dos espaços, compartilhando muitos espaços públicos, vias públicas, claro que atendendo os conceitos, né, de segurança, os conceitos, os critérios técnicos, aliás, né, da nossa legislação para este compartilhamento, ou transformando as ruas neste ambiente para que possam ser compartilhadas. Então, nem todas as ruas estão aí disponíveis para termos velocidades maiores que 40 ou até 60 km por hora. A ideia é, nos próximos anos, ter espaços mais compartilhados, com velocidades mais moderadas. E aqui, novamente, trabalhamos aquele conceito, né, de mobilidade, que é ter ciência de como o ambiente influencia o comportamento das pessoas, né? E desta forma, então, criar uma cidade que satisfaça a necessidade de todas as pessoas, não apenas a circulação veicular, a necessidade de estacionamentos de milhões de automóveis, e sim a priorização, trabalhar a priorização dos espaços urbanos para o uso de pessoas e não do espaço que o automóvel necessita. Então, este é um enfoque diferente, né? Trazer as pessoas para a rua, não apenas dentro de carros, e trabalhar projetos que influenciam nesse comportamento. Então, nós técnicos, nós temos que ter temos que ter ciência de que todas as nossas ações, todos os nossos projetos, eles podem afugentar os pedestres, como podem trazer os pedestres de volta para as ruas. E isso traz não só mais segurança no trânsito, mas como também segurança pública, né? As pessoas se apropriarem das cidades para melhorar a segurança pública, né? Bom, este conceito, então, ele tem tudo a ver com as ruas mais completas, e em Porto Alegre, nos últimos anos, a gente tem trabalhado diretamente esse conceito de ruas completas nos projetos. O que seriam, então, ruas completas? As ruas completas são aquelas que atendem às necessidades de todos os nossos usuários.
né, de forma que os deslocamentos de todos os usuários possam ser realizados com segurança, que tenham espaços de convivência e não só de passagem, né, no espaço viário, que ele também trabalhe essa relação de convivência entre as pessoas, e que os espaços tenham uma relação mais democrática, trabalhe essa convivência mais democrática entre os modais, seja essa convivência entre condutores, usuários de transporte coletivo, pedestres, ciclistas, que essa convivência seja mais pacífica e democrática entre todos os usuários. Então, a proposta das ruas completas é que, então, tenha maior equitatividade entre estes usos, e tenha democracia na distribuição destes espaços. Então, aqui é um projeto que nós implantamos e que demonstra, assim, como que nós redistribuímos o espaço. Então, a solução de urbanismo que nós usamos neste projeto e nos demais, ele traz essa experiência mais democrática para os nossos usuários. Ou seja, uma via que antes tinha apenas faixas veiculares e estacionamentos em ambos os lados, ela foi transformada numa via que mantém espaço para os veículos, para o transporte particular, né, que é o veículo, transporte individual, tenha a faixa exclusiva, né, priorizando o transporte de forma coletiva, tenha um espaço maior e mais confortável para o pedestre, que diminua a transposição do pedestre nas vias, torna essa via mais confortável e segura para o pedestre, e tenha também a ciclovia. Então, este é o conceito de uma rua mais completa, que ele transforme os espaços que nós temos hoje, sem ampliação de vias, que use o espaço disponível e faça essa redistribuição equitativa entre os modais, e que faça a democratização e essa compatibilidade na convivência entre os diferentes usuários. Então, isso vai acontecendo de uma forma gradual, né, sem expulsar ninguém. Inicialmente, em Porto Alegre, nós não temos essa intenção de expulsar nenhum usuário, mas à medida que nós ofertamos a possibilidade de diversas formas de deslocamento, quem realmente, por necessidade de trabalho, de moradia, quem realmente precisa e quando precisa fazer o uso do automóvel, ele também não será tão penalizado devido aos congestionamentos, né, que nós temos provocado no último ano, quando não temos essa oferta de outras possibilidades mais rápidas. E penalizamos, inclusive, o usuário do automóvel, que muito necessita ser este usuário, não tem como trocar de modal. O urbanismo tático, então, que é a nossa pérola de hoje, quais são as características, os objetivos? Eu destaquei os principais, assim, né, que as cidades têm usado, né, por quais motivos, tanto no Brasil, tanto as cidades brasileiras, quanto as cidades em outros países, como México, Estados Unidos, cidades europeias. O urbanismo tático, ele rapidamente se propagou nos últimos anos, né? Aliás, já desde 2012, né, ele tem sido muito usado, inicialmente em Nova York, depois tivemos já uso lá em 2012 para Buenos Aires, em 2013 começamos a usar em Porto Alegre, depois, em seguida a gente vai ver mais sobre isso. Então, é uma ferramenta técnica muito inteligente. Esta ferramenta, ela torna as cidades mais inteligentes, então é uma ferramenta inteligente e transformadora dos espaços, dos comportamentos,
da cultura urbana, da segurança viária, da qualidade de vida, e isso tudo para os seus principais usuários, que somos todos nós, as pessoas, os cidadãos que fazem uso do espaço urbano. Então, ela é uma ferramenta muito inteligente, de rápida transformação, porque otimiza os espaços, é de baixo custo, a intervenção portanto, muito rápida e os resultados são efetivos e imediatos. E nos traz um resultado muito grande em termos de segurança viária, principalmente para a mobilidade ativa. Então, lembrando aquele quadro resumo que eu mostrei anteriormente, né, linkando aqui com esta característica do urbanismo tático, de que temos resultados maiores na questão da mobilidade ativa, que são os nossos principais, né, são os usuários mais vulneráveis, né, os ciclistas e os pedestres. Então, o urbanismo tático, ele traz essa segurança voltada para estes usuários. Alessandra, Oi. Deixa eu registrar a presença do nosso presidente, Luiz Roberto Ponte, que está nos dando a honra de dar uma participada aqui da nossa reunião, prestigiando esse nosso encontro. Então, só queria fazer o registro, não sei se ele quer falar alguma coisinha, mas... ok, Alessandra, então, segue, filho. Engenheiro, eu agradeço a oportunidade. Deixa eu só agradecer a vocês dois, principalmente, a tua iniciativa, Albano. E eu lamento muito não ter podido assistir desde o começo, um rostinho tão gracioso, e certamente um tema de grande relevância. Muito obrigado, irmão. Estou aqui na escuta. Obrigado, Albano. Vamos em frente. A parte melhor. Eu agradeço muito a oportunidade e não se preocupe que a parte melhor está por vir, que são as imagens, né, que caracterizam toda essa parte teórica que eu trouxe até o momento. Então, o melhor está por vir. Pode continuar, Alessandra. Bom, como a gente tem muitos projetos para mostrar ainda, eu vou correr um pouquinho agora, então, para a gente chegar lá, né? Mas este slide aqui é muito importante para o dia de hoje, né? Porque o nosso foco é entender esse urbanismo tático. Então, essa ferramenta aí, né, que eu acabei de chamar de muito inteligente, transforma essas cidades em cidades mais inteligentes no uso do espaço, possibilita essa ação rápida, né, essa intervenção rápida e os resultados na segurança viária. Como nós já usamos essa ferramenta desde 2013, implantamos a partir do final de 2014 em projetos cicloviários, e todos os projetos que foram implantados em 2015, 16 e 17, a gente fez o antes e após, na época, e todos eles resultaram, né, nessa diminuição muito significativa de acidentalidade, né? Nós até inscrevemos alguns projetos em concursos, escrevemos 2 projetos cicloviários que usaram urbanismo tático no concurso alemão e ficaram entre os top 10, né? Pelo baixo custo de intervenção e pelo altíssimo resultado, né, em termos de redução de atropelamento de acidentes. Isso é algo imediato, né? Então, outra característica do urbanismo tático, ele é usado para pacificar a mobilidade e as cidades, né? Então, reduz a acidentalidade de uma forma geral, porque ele modera, pacifica um pouco as velocidades, né? E também diminui os custos inerentes a estes acidentes que antes ocorriam. Então, quando falamos em cidades mais voltadas para a mobilidade ativa, para pedestres e ciclistas, para o cidadão se apropriar das ruas, este foco na pacificação das cidades é muito, muito importante para termos este resultado. Como eu falei, nossos projetos podem afastar o usuário, como podem trazer ele a usufruir do espaço urbano.
Então, é uma ferramenta que tem ação imediata na mudança cultural, tem ação imediata nos comportamentos, e a médio prazo na mudança cultural, né, dos nossos usuários e da cidade como um todo, e na qualidade de vida à medida que mais usuários vão mudando o comportamento e vão usando mais as ruas, que se tornaram mais pacíficas, né, e mais seguras para pedestres e também ciclistas e usuários de transporte coletivo, né. E também, essa ferramenta, ela trabalha rapidamente a mudança cultural, não só da nossa população, como também dos nossos técnicos. Então, nós temos grupos técnicos a nível de todo o Brasil, trabalhando com urbanismo tático, né, transformando as cidades, né. Eu mesma participo de um grupo sobre ruas completas e urbanismo tático, que possui técnicos de todo o Brasil, seja de Salvador, Niterói, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, e algumas cidades também que não são capitais. Então, a gente troca muita informação, experiência, resultados, soluções nesse grupo. Então, essa ferramenta do urbanismo tático deveria se chamar urbanismo fantástico, porque realmente está trazendo uma rápida transformação nas cidades e muitos resultados. Também permite o reuso e reapropriação urbana por parte das pessoas, de uma forma mais democrática, né, porque a gente estabelece espaços mais voltados para pessoas, né, pedestres, ciclistas, promove esse direito à cidade, né, e por isso torna a cidade mais democrática para o uso pelas pessoas, através dessas mudanças rápidas, inclusive reversíveis, porque podemos implantar um urbanismo tático e depois ampliá-lo, ou até reduzi-lo, né, conforme a experiência e os resultados. Ele pode, numa mesma via, podemos implantar o urbanismo tático numa dimensão e depois ampliá-lo conforme as necessidades e a apropriação que as pessoas fizeram daquele espaço. Também possibilita trabalhar com planejamento, porque a gente pode, como eu acabei de falar, experimentar mudanças. Nova York fez muito isso, porque ela foi uma das primeiras, a primeira a utilizar fortemente este conceito, né, de urbanismo tático, e experimentou mudanças e depois as transformou em oficiais e muitas vezes físicas, não só com sinalização pintada. Então, oferece essa oportunidade, né, de mostrar para os cidadãos como ficaria o espaço de outra forma, né, como aquele espaço viário pode se transformar, e também oferece essa possibilidade de analisar o impacto dessa ação e de como que seria esse espaço se a gente fizesse uma obra e se apropriasse daquele espaço para os pedestres. Então, dá essa oportunidade de antecipar, é uma ferramenta, inclusive, de planejamento. Antes mesmo de implantar uma obra física, podemos fazer uso desta ferramenta. Uma ferramenta bastante aliada atualmente das cidades brasileiras, e também, se pesquisarmos, mundialmente está sendo empregada, então, para transformações rápidas e também para estes experimentos a nível de planejamentos maiores. E também tem sido usado, né, muito em algumas cidades brasileiras e também europeias e norte-americanas, mexicanas, bolivianas, como na prevenção da pandemia, oferecendo, através do urbanismo tático, espaços mais amplos para os usuários ativos, né, os ciclistas e os pedestres, de uma forma lúdica, rápida e de baixo custo. Então, é realmente uma ferramenta fantástica, poderíamos mudar este nome. Aqui é uma imagem que demonstra aquilo que eu mostrei antes também, né? Neste projeto,
Nesse projeto, podemos ilustrar o que eu acabei de citar, né, das vantagens de diminuir o espaço a transposição nas vias, de criar mais espaços voltados para os pedestres, né, de transformar totalmente uma solução, um cruzamento, um trecho de via ou em toda a via. Então, realmente, transforma o espaço para o pedestre, mas também traz melhorias para todos os outros usuários, né, que foi o caso deste projeto, onde, através do urbanismo tático, fizemos uma transformação e melhoramos os espaços de segurança dos pedestres e ainda a fluidez, né, do nosso transporte coletivo, que era inicialmente o foco principal do projeto, e ainda implementamos soluções para melhorar a capacidade e fluidez dos demais veículos também com essas soluções. Então, não foi possível conceder mais espaços para pedestres, no caso aqui é a Rua Completa Azenha, né, apenas um dos cruzamentos onde a gente trabalhou, a gente transformou esse espaço, que era voltado para, as soluções eram voltadas ao fluxo veicular, tínhamos já travessias, mas nós remodelamos todas elas, usamos então aqui duas ferramentas principais. Uma ferramenta foi o urbanismo tático e a outra ferramenta foi a do apagamento de toda a solução que já estava implantada. Essa ferramenta do apagamento de tudo e faz tudo de novo é uma ferramenta muito importante que temos que usar nos projetos sempre que necessário. E com baixíssimo custo, fizemos uma transformação atendendo a todos os usuários, a todos os modais, trazendo mais segurança, acalmando o fluxo e, ao mesmo tempo, mais fluidez. Aqui é um outro exemplo de urbanismo tático que nós já implantamos lá em 2016, através do projeto cicloviário da Neuza Duarte Brizola. Então, lá em 2006 já utilizamos essa ferramenta, a ferramenta que faz essa expansão da calçada e diminui a transposição da via, né? Então, uma via que tem 13 metros passa a ter 8 ou 9 metros através dessas ferramentas e ainda traz espaços novos para pedestres e ciclistas. Aqui não tínhamos acabado de pintar ainda, por exemplo, esse projeto, e nós já tínhamos essas senhoras fazendo uso, se apropriando do espaço que antes era um espaço apenas veicular. Bom, usando essa lógica das ruas mais completas, a ferramenta do urbanismo tático e o foco na mobilidade sustentável, é que nós implantamos agora em questão de um ano, pouquinho mais de um ano, 16,5 quilômetros de ruas completas entre o segundo semestre de 2019 e o segundo semestre de 2020. Mais de 150 ilhas de urbanismo tático foram implantadas nesses 16,5 quilômetros de ruas mais completas porque trouxeram novos espaços, priorizaram o transporte coletivo e, ao mesmo tempo, trouxeram espaços para ciclistas e pedestres e mais segurança viária. Então, uma dessas ruas completas foi a Avenida Mauá, que já vimos uma imagem anteriormente, né? A Avenida Mauá é uma rua que, para nós, foi um desafio, né? Transformar a Avenida Mauá em uma rua completa, porque a maioria dos técnicos, inclusive, imaginam rua completa como uma rua local, onde vai pintar metade da rua, porque não passa veículos, e não, todas as ruas, elas podem se transformar em ruas completas ou mais completas. Então, está aí o exemplo da Avenida Mauá, que é uma avenida arterial e de entrada da cidade, né, e que tangencia o nosso centro. Então, ela não só é uma avenida arterial e de entrada da cidade, ela
ela faz parte do nosso centro e ela também conecta com a nossa orla. É importantíssimo, então, a gente ter usado as duas ferramentas da mobilidade sustentável, que foi o urbanismo tático e a ferramenta de apagamento de tudo que tinha antes. Então, aqui o projeto da Avenida Mauá, a imagem de um dos pontos de intervenção, todas as esquinas foram trabalhadas também, disciplinadas. O resultado disso, além de ter um espaço mais confortável para pedestres e ciclistas, também conseguimos ampliar o número de vagas no lado esquerdo, onde permaneceu o estacionamento. Então, o disciplinamento possibilitou, inclusive, isso de direito. As vagas foram eliminadas. Aqui está o antes e o após. O antes, faixas muito largas, né, com necessidade, inclusive, de implantar controladores eletrônicos, né, em função dessas faixas largas e muitas velocidades elevadas, usuários de transporte comparadas no lado direito, distribuídas, nem sempre conhecidas, então, também o replanejamento da localização das paradas, então, hoje, todas as paradas têm uma travessia segura para a localização das paradas e das travessias, né, para maior conforto, segurança e atratividade, né, porque nossos projetos, eles trabalham com um negócio, o nosso negócio é a mobilidade urbana de uma forma mais eficiente, então nós temos que ter atratividade para o nosso usuário ser mais usuário de transporte coletivo e ativo. Bom, aqui então é o resultado da nossa rua completa, Avenida Mauá, transformada, que antes estava moldada para o uso mais do automóvel e hoje tem a priorização do transporte coletivo, faixas de fluxo permanecem para os demais usuários, também usuários para o transporte de cargas, né, que também é uma das prioridades, né, das nossas cidades, de manter o cliente, né, aqui podemos ver como ficou todas as instalações, diminuindo a transposição, o estacionamento ficou mais em São Paulo, e alguns anteriores, implantamos essa confusão. Nesta Mauá, já implantamos um teste, que é a velocidade de 50 km por hora, porque estamos em fase de teste e de estudos para reduzir algumas vias, né, não todas. Estamos com um estudo voltado para isso. Isso faz parte do andar desta apresentação, né, mais na micromobilidade. Outra rua completa foi a Avenida Goethe, onde implantamos a faixa exclusiva e também mais um trecho de ciclovia, né? Essa ciclovia depois vai seguindo até o Maitá. Então, implantamos mais um trecho e também usamos a ferramenta de urbanismo tático. Aqui o projeto da sinalização que estava implantado anteriormente, esta esquina aqui que está destacada com um espaço muito amplo, onde o pedestre tinha aqui 20 metros para atravessar, ou então ele tinha que caminhar 3 a 4 vezes mais e esperar um tempo e voltar. Então, essa travessia semaforizada, ela está sendo deslocada para um outro local, e na esquina foi implantado o urbanismo tático, que é esse projeto, então, que foi implantado no ano passado, nesta rua mais completa.
propiciando que as pessoas, então, pudessem atravessar na rota, no caminho natural delas, fazendo prevalecer a prioridade, né, do pedestre e do ciclista, e não penalizando as pessoas a caminharem 3 a 4 vezes mais numa velocidade de pedestre, ou seja, onde está a escala humana nas soluções? Então, técnicos sempre pensem nisso. Como podemos ter projetos que propiciem mais a mobilidade ativa, considerando o tamanho do pedestre, a velocidade do pedestre, a velocidade do ciclista nos projetos, as necessidades deles nos projetos. O antes e após desta esquina. Sandra? Oi? Oi. Sim? Eu estou 5 minutinhos para encaminhar. Certo, então vamos mostrar todas as outras ruas completas aqui, de uma forma que eu não explique tanto cada uma, para termos uma noção. Aqui ainda temos mais uma imagem da rua completa Goethe, a Siqueira Campos, que também se transformou numa rua completa no último ano, o projeto, o antes e o após da Siqueira Campos. Siqueira Campos recebeu uma ciclofaixa, no caso. Aqui a rua completa da Siqueira Campos, com faixa exclusiva, com ciclofaixa, urbanismo tático, ampliamos o urbanismo tático que já tinha sido implementado há mais de 2 anos atrás, nessa rua, colocamos o urbanismo tático em todas as travessias dessa rua. Outra rua completa, que já havia citado anteriormente, a Avenida Zenha. O projeto contemplou desde a Sebastião Leão, desde o shopping da João Pessoa até a Caldel, até a Oscar Pereira, e este nó entre a Zenha e Princesa Isabel, então, foi transformado. Fizemos o apagamento de toda a sinalização existente, de todas as soluções, e transformamos este cruzamento. Todas essas partes verdes foram faixas novas de pedestres, e essas vermelhas são faixas que foram deslocadas. Aqui a faixa exclusiva, né? E em termos de imagens é mais fácil de mostrar o que aconteceu, o antes e o após, né? Esta rua, ela prevê mosaicos coloridos azuis, né? Por enquanto está com a base azul, ainda está faltando a arte final, as pessoas já fazendo a apropriação desse espaço, aqui onde passa a faixa exclusiva. Nessa foto já não estava implantada. A solução que eu mostrei anteriormente, com bastante urbanismo tático neste nó. Aqui a Plínio e a 24, que é outra rua completa que a gente implementou, uma rua que parecia bastante simples, mas ela tem um uso bastante complexo, né, de estacionamentos e de comércio e de travessias e de paradas de transporte coletivo. Realmente, na 24 de outubro, nós também tivemos que usar a ferramenta do urbanismo tático e do apagamento da sinalização existente para conseguir redistribuir todos os espaços e contemplar a todos os usuários. Então, o urbanismo, aqui tem uma imagem, né, aérea de um trecho, onde usamos o urbanismo tático, abraçando a ciclovia e trazendo mais segurança para pedestres, né, diminuindo as distâncias das transposições. Uma etapa posterior será a implantação do mobiliário, que são bancos e floreiras e vegetação, né, nesses espaços, de forma que se torne mais atrativo e agradável aos nossos usuários pedestres. Outra imagem dessa rua completa já implantada, a faixa exclusiva, aqui é o milagre da divisão do espaço, né, para todos. Uma outra imagem daquela mesma esquina,
No entanto, a Rua Completa 24 de Outubro, ela vai até a Ramiro Barcelos, né? A ciclovia lá no último trecho ainda não está implementada, né? Foi implementada até a Goethe, onde conectamos com a ciclovia da Goethe. Aqui, vendo o urbanismo tático de cima, aqui uma senhora passeando com um carrinho, não é um carrinho de bebê, um carrinho de brinquedo, uma criancinha, um cachorro. Então, são espaços onde as pessoas podem se apropriar de uma forma diferente, mais segura. Uma outra esquina, que é Arthur da Rocha, onde o urbanismo tático também... São apenas exemplos, porque trabalhamos o urbanismo tático ao longo de toda a Rua 24 de Outubro. Esta esquina é a Carlos Traem. Essas imagens são do Parcão. Na 24 de Outubro também também implantamos urbanismo tático, aqui aparece nessa imagem, urbanismo tático nas paradas de ônibus, ampliando o espaço para os usuários ficarem. Posteriormente teremos, então, floreiras e bancos, nesta parte pintada, que é exclusiva para o ciclista. É importante destacar que a sinalização viária são estas linhas brancas, que são as linhas de canalização. Conforme o CONTRAN, são linhas intransponíveis pelos veículos. Aqui não estava ainda com os balizadores, né, os balizadores flexíveis, né, que criam essa maior segregação, caso os veículos não respeitem, né, a legislação que já proíbe a transposição da linha de canalização. A parte pintada é simplesmente uma calçada expandida. Aqui um detalhe do projeto, né? A linha de canalização que contorna todo o urbanismo tático é contornado por uma linha de canalização. Este urbanismo tático nós chamamos de parada LED, que são os urbanismos implantados junto às paradas de ônibus. No momento em que transformarmos esta área num espaço físico, numa calçada mesmo, esta parada pode vir mais para perto do ônibus e esta parte da calçada ser efetivamente para o deslocamento dos pedestres. Este conceito de parada LED, de urbanismo tático nas paradas, estamos trabalhando temos muitos projetos prontos com este conceito, né? Previstos para implantação em 2021. A João Alfredo foi uma rua a mais completa que tivemos, né, porque ela teve o acompanhamento da WRI, que deu esse nome, Ruas Completas, para o uso do urbanismo tático, em 2017, né, a WRI passou a apoiar as cidades brasileiras. Aqui uma imagem do projeto, a rotatória pintada pelas crianças, do urbanismo tático feito por crianças em cima de uma base artística. Aqui a imagem do mobiliário que foi instalado no final do ano passado, em novembro. Foi um projeto que foi então acompanhado pela WRI e seguiu todos os passos técnicos, os critérios técnicos e as etapas estipuladas para ruas completas, que várias cidades brasileiras participaram, né, deste programa da WRI. A João Alfredo, então, ela teve um primeiro cruzamento implantado em março do ano passado, depois toda a sinalização foi implantada em agosto, e em novembro nós implantamos o mobiliário, que são os vasos, essa aqui foi a primeira etapa, que foi a primeira rotatória, né, teste. Logo após foram feitas as observações, em agosto foi implantado, agosto do ano passado, e em novembro, então, foi implantado todo o projeto. Aqui, esta rotatória também recebeu urbanismo colorido, que foi pintado por crianças, em cima de uma base artística. Aqui não vai dar tempo de explicar todo o conceito de ruas completas da WRI, mas a WRI, então, criou esse conceito em 2017. 2 minutinhos, que apoiou... 2 minutinhos para concluir. 2 minutinhos para concluir. Bom,
Então, com relação às ruas completas, ainda é importante destacar, né, além de todas as etapas, que agora, recentemente, na semana passada, semana passada não, acho que já faz umas 2 ou 3 semanas, no início de dezembro, a João Alfredo recebeu o Prêmio Nacional de Urbanismo Tático entre todas as cidades brasileiras que participaram, né, destes projetos de urbanismo tático. Então, ela recebeu o Prêmio Nacional como o melhor urbanismo tático implantado no Brasil. Aqui mais algumas imagens, né? Aqui imagens de outros países, né, que já fazem o uso dessa ferramenta há muitos anos, né? Cidade do México, aqui em Nova York, que foi uma das precursoras, aqui Buenos Aires, que também faz muito uso dessa ferramenta, aqui diversas cidades brasileiras, e as que não estão identificadas são todas, estas aqui são cidades norte-americanas, né, embora cidades europeias também tenham muitos exemplos de implantação, que São Paulo, Recife, mais exemplos mundiais, né, isso aqui é nos Estados Unidos, Campinas, no entorno de escola. Então, aqui recém nós entraríamos na questão da micromobilidade a pé, que faz muito o uso, né, dessa questão de mobilidade tática, de urbanismo tático e de redução das velocidades, moderação das velocidades por cidades que derem mais pacíficas, utilizando essa ferramenta, então, como uma forma de repensar os espaços, priorizando os pedestres e a segurança na mobilidade ativa. Este projeto aqui foi um dos premiados em 2017, foi implantado em 2016. Este foi premiado em 2018, mas foi implantado em 2016, foi na Ecoville, onde também a comunidade nos procurou, queria uma moderação na avenida, e nós implantamos urbanismo tático, e a comunidade está fazendo um movimento para adotar, né, essa sinalização e manter este urbanismo tático bonito, porque tal foi o resultado imediato, né, que se teve. Esta comunidade solicitou 10 lombadas ao longo da via, porque queria muito que se fizesse o fluxo acalmado, né, nessa via, na Ecoville, e nós tínhamos este projeto já de ciclovia com urbanismo tático de baixíssimo custo e que teve todo este resultado imediato sem nenhuma lombada física a mais. E este foi outro projeto premiado em 2017, que foi a José de Alencar. Então, Albano, Alessandra, assim, nós Albano, mostramos... Alessandra, Albano, em função da minha intimidade com a Alessandra, minha colega de bastante tempo, nós vamos precisar, Alessandra, um tempinho para perguntas, Alessandra. Sim, então, já encerrei. Eu sei que tu tem bastante coisa para apresentar ainda. Muito. E tem perguntas já no chat para ti. Hein, Albano? Não, podemos encaminhar assim? Tá bom. Deixa eu faz o encerramento, Alessandra, e vamos passar para as perguntas. Pois bem, então, como eu falei antes, assim, encerrando, nós usamos o urbanismo tático para transformar as ruas em ruas mais completas, né, e principalmente priorizar o transporte coletivo, que realmente é o que dá a vida para nossas cidades, é o uso do transporte coletivo. No transporte coletivo, transformamos essas ruas em ruas mais completas, atraindo mais usuários. Os usuários do transporte coletivo somos nós, são os pedestres, são os usuários, os ciclistas. Então, tudo que trabalhamos pelo pedestre, estamos trabalhando pelo transporte coletivo. E os 22 quilômetros de faixas exclusivas que implantamos neste último ano, usaram esta ferramenta do urbanismo tático para que, com baixo custo, tivéssemos essa transformação das ruas, atendendo pedestres, ciclistas, usuários de transporte coletivo e sem desatender os usuários
do transporte particular. Ok. Agradeço a atenção e podemos futuramente fazer uma outra pauta para falar, talvez, do transporte coletivo, que também é uma pauta muito, é uma pauta muito interessante para engenheiros, além de urbanistas. Ok, Alessandra, eu quero te agradecer, eu quero te dizer que foi assim com uma certa pena, né, no coração que eu comecei a te dar os tempos de encerramento aí, mas nós temos esses valores. Eu me identifico um pouco contigo, porque quando a gente é apaixonado por um assunto, a gente fica assim com uma certa ansiedade de passar tudo aquilo que a gente sabe. Então, foi o que se deu para notar aí. Prezados colegas, agradeço a Alessandra. Nós tivemos uma apresentação de alto padrão. Estamos certos e agradecidos. Então, já temos algumas perguntas aqui, Alessandra, tá, no chat, e eu vou te ler a primeira aqui, tá, e depois as pessoas vão fazer pessoalmente. Okay. Gisele Flores, tá? Ah, meu Deus. Agradeço a todos os que tiveram paciência para entender a apresentação até o final. Não, tivemos uma média aí de 28, 30 assistentes. Alessandra, como você vê a questão do aumento do espaço para estacionamento de motos, visto que a quantidade desses veículos aumentou? Pergunta feita por Gisele Flores. Pois bem, as motocicletas, embora elas não pertençam à priorização, aos modais priorizados na mobilidade sustentável, a mobilidade sustentável não pode deixar de tratar todas as modais. E como eu já fui coordenadora de planejamento do trânsito por mais de 13 anos, em todo o meu período inicial na EPTC, muito tratei de motociclistas e muito da segurança deles e também dos estacionamentos, de uma forma geral. O uso da motocicleta não é um modal, não é um modal que a gente queira eliminar das cidades, né? Porque ele é de fácil acesso das pessoas. Então, na verdade, nós precisamos criar mais segurança e também mais oportunidades para os motociclistas, né? E não o contrário. Não podemos pensar que o motociclista ele causa muitos custos, né? Muitos acidentes. O motociclista sofre muitos acidentes. É o que hoje está ultrapassando em número de óbitos os pedestres, né? E causa muitos atropelamentos também, né? O motociclista ele realmente precisa de uma atenção especial, né, na orientação, na segurança e também nos estacionamentos. Então, sim, enquanto que o uso do automóvel, ele um pouco abusa dos nossos espaços, né, precisamos de muito espaço para abrigar cada automóvel, sim, está na hora de retirar mais algumas vagas do transporte individual para conceder aos motociclistas. Aliás, os motociclistas, eles ocupam um espaço muito menor de estacionamento, né? Em cada vaga particular de automóvel, conseguimos abrigar vários ciclistas. Ok. Alessandra, temos aqui ainda no chat de Carlos Pires. Alessandra, projetos excelentes, sem dúvida. A pergunta é, não te parece que as pessoas não entenderam os projetos? Para mim, me parece que faltou divulgação e esclarecimento à população. O que achas? Como eu falei inicialmente, todos os projetos, né, de engenharia e arquitetura voltados para a mobilidade, eles necessariamente contam com o apoio da orientação, fiscalização e educação. Não tem como realizar projetos que não tenham a participação destes três, né, que é o tripé da mobilidade, para que o cidadão entenda
se comporte de forma adequada e tenhamos o resultado máximo esperado das ações e dos projetos. Então, sim, a divulgação é uma importante aliada, precisamos divulgar muito mais. Como eu falei, é um urbanismo tático, essas ilhas pintadas, essas calçadas expandidas, já está bastante disseminado entre técnicos, entre pessoas que tratam da área, né, que são interessadas na área da mobilidade ou que trabalham nela, ou as pessoas têm visto na rua, mas realmente para o cidadão, quanto mais informação tiver, mais resultados teremos, né? A gente tenta transmitir através do projeto, né, o conceito, mas não conseguimos por completo. Sinto também isso, que o cidadão precisa receber mais informação, mais divulgação, né? Quando o projeto é inaugurado, tem toda uma preocupação, muitas vezes, da imprensa de ir lá olhar o que aconteceu, de explicar e tal, mas isso aí é um pouco pontual, né? Como implantamos vários projetos um após o outro, teve uma divulgação um pouco mais, né, maior, mas sim, isso deveria ser retomado, porque uma cultura, um conceito a gente constrói, né, repetindo a ideia diversas vezes, explicando exaustivamente. Então, sim, o cidadão, ele deve se apropriar desta informação e nós, gestores, somos os responsáveis por passar esta informação. É necessário, sim, uma divulgação ainda maior para que as pessoas entendam. Talvez quando surjam os vasos e os bancos, seja mais autodidático, né? Mas até então, ainda recebemos, né? Eu respondo muitas vezes os questionamentos. Mas você colocou um balizador, como é que eu estaciono agora nessa área? Não é uma área de estacionamento, não é uma área de embarque e desembarque, é uma área de pedestres, né? Então, a gente sente muito, recebendo esses questionamentos, que as pessoas ainda ficam muito confusas, né? Então, ok, Alessandra, a última pergunta do chat, depois eu vou liberar algumas perguntas presencialmente, tá? Do Bruno Huberti Souza. Alessandra, como você avalia a questão do conflito entre modais no cenário urbano? De que forma o desenho urbano auxilia na redução desses conflitos? Pois então, o urbanismo tático é uma ferramenta deste redesenho, né? Eu até citei redesenho várias vezes na apresentação. Então, o redesenho, ele traz o disciplinamento, né, do nosso espaço. No momento que a gente faz um melhor disciplinamento, os usuários, eles fazem uso de uma forma mais organizada e com menos conflitos. Então, quando usamos essa ferramenta, quando fazemos o projeto, nós já minimizamos os conflitos no projeto, os conflitos entre fluxos, seja eles fluxos veiculares ou entre fluxos de pedestres, ciclistas e veículos. Então, o urbanismo tático é uma ferramenta que possibilita essa melhor organização, e esta organização por si nos traz essa minimização dos conflitos e faz com que a convivência seja mais pacífica. Claro que em algumas ruas nós pretendemos, inclusive, o compartilhamento, né? Mas aí a velocidades bem mais reduzidas. Compartilhamento é possível. Compartilhamento, por exemplo, de ciclistas com veículos em vias com ambiente de até 30 km por hora. Das demais, então, nós temos que ter este disciplinamento viário para que ocorra de uma forma confortável, né, os deslocamentos, minimizando esses conflitos. O urbanismo tático, ele define melhor o espaço do pedestre, né, e também restringe um pouco mais o espaço do veículo, né, com faixas um pouco mais estreitas, promovendo essas vias mais calmas, né, essa redução de velocidades, sem, na maioria delas, prejudicar a fluidez.
Em algumas vias, a capacidade pode diminuir por conta de ter que retirar completamente uma faixa de fluxo para o transporte coletivo. Em outras vias, existem estudos, inclusive internacionais, que comprovaram que mesmo tirando toda uma faixa de fluxo para priorizar o transporte coletivo, somente esta organização do espaço fez com que ficou mais fluido a todos os modais, inclusive para os automóveis, porque eliminou exatamente isso, os conflitos. Alguma outra pergunta presencial? Presidente Ponte, gostaria de falar alguma coisa? Já estamos encaminhando para o final, Ponte. Não, eu realmente não pude me concentrar como devia, mas tem, como os advogados dizem, tem o cheiro da boa apresentação e da importância do tema, Albano. Eu não quero ser repetitivo, mas quero ressaltar que essa modificação que eu não estou vendo na cidade porque eu não estou andando. Eu suponho que muitas das coisas que foram apresentadas já estão implantadas. Sim. Eu lamento não poder, amanhã vou dar umas voltinhas por aí. Mas parabéns, Albano. Como é que nós podemos ajudar nisso? Eu acho que é a reflexão subsequente. Você sabe, você que trabalha aí na EPTC, Alessandra, a entidade está aí totalmente disponível, o Albano tem tido uma integração muito grande, com o objetivo de ajudar, de cooperar, de complementar aquilo que seja necessário da parte de vocês. Muito obrigado. Também agradeço eu, não só o Albano, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Um grande abraço. Você vai continuar quando está no novo governo? Engenheiro Ponte, eu sou engenheira civil, então agradeço o apoio. Sou engenheira civil também, colega de vocês. Estou há 20 anos na IPTC, eu sou concursada. Eu fiz o concurso no ano de 2000, estou na IPTC desde 2000, então, sou concursada como engenheira técnica de trânsito e transporte. Eu já estou há um bom tempo. Portanto, entra governo, sai governo, estou ali coordenando os projetos e sempre agregando novas soluções, né, de segurança viária e de utilização do espaço. Seria interessante fazer a nossa rota das faixas azuis, nós temos a rota turística agora, em Porto Alegre, a rota das faixas azuis, né? Inicialmente, quando começaram as ciclovias, nós tínhamos a rota das faixas vermelhas, e hoje a gente, muito até entre técnicos, a gente comenta, hoje eu fiz a rota das faixas azuis, porque agora a gente já tem tantos quilômetros implantados, né, e novos, estão bem bonitos. Essa questão de segurança, né, na mobilidade ativa, algo que eu não falei, porque hoje o foco não era a segurança viária, mas eu falei muito, né, que o pedestre é o que mais sofre fatalidades, né, no trânsito, o pedestre, o ciclista, o motociclista, mas a maior vítima em termos de números, é o pedestre, e em Porto Alegre a participação muito intensa do idoso, né? Porto Alegre tem uma população bem significativa, um percentual elevado de idosos, né, em relação a outras cidades brasileiras, e o idoso, infelizmente, ele sofre muito, né, acidentes, atropelamentos, né, e óbitos também. Então, este urbanismo tático, esta moderação das velocidades, esta redução das larguras das vias, né, que as vias muito largas, elas passam a ser muito agressivas, principalmente nos entrepicos, quando as velocidades são mais elevadas e acontecem mais fatalidades de pedestres e de idosos. Então, tem toda essa conotação, né, dos números, que eu não pude trazer hoje, devido ao tempo, né, das características, né, o lado ruim da mobilidade, mas também o bom, porque nós atacamos, nós temos nós, engenheiros e também os arquitetos e os geógrafos que trabalham com a gente na IPTC, além da área que não é engenharia, né, não posso nunca esquecer de citar, né, a participação, né, da fiscalização e da educação. Nós temos
essa oportunidade de trabalhar para reduzir estas fatalidades. Isso é, assim, um prazer enorme, né? E realmente apaixonante, né? No início eu falei, né, que eu trabalhei 6 anos projetando estruturas de edifícios altos, projeto estrutural, onde já tinha uma forte característica de observar estruturas, e quando eu cheguei na IPTC, então, completou assim, o que eu esperava da engenharia, onde eu pude passar a observar as pessoas e poder mudar a vida delas para melhor, né, para reduzir essa questão de acidentes, fatalidades, e que elas possam se sentir mais confortáveis na hora de usufruir do espaço viário. Ok. Então, encaminhando o nosso encontro para o encerramento, Alessandra, eu sinto e vejo, né, que teremos muitos assuntos para próximos encontros. Né? Sim, ainda está faltando aí, temos um horizonte aí com muitas pautas, e a Comissão de Transportes tem sido bastante ativa, e nós fizemos um achado na tua pessoa. Tá? Eu agradeço também ao João Otávio, que viabilizou esse encontro, fazendo os contatos. E, na verdade, o João Otávio foi o autor intelectual, não é? E pelo qual nós, em nome de todos, quero fazer um agradecimento todo especial. Ao nosso presidente Ponte, por a oportunidade de usar esse espaço e trazer para a nossa comunidade da Sociedade de Engenharia os conhecimentos da nossa Alessandra Bock, que é um excelente quadro da IPTC. Espero que não convidem ela para um cargo muito alto, porque senão a área técnica poderá ficar prejudicada, né, com relação à área administrativa. Eu acho melhor tu ter os teus crescimentos aí dentro da área técnica. Ok, Alessandra, então, muito obrigado à presença de todos, obrigado ao Leandro, o nosso técnico da TERGS, e a todos os presentes, e declaro por encerrado o nosso encontro, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada novamente. Até mais. Parabéns, Alessandra.